Laranja Mecânica ou A Clockwork Orange é um romance distópico escrito por Anthony Burgess, publicado no ano de 1962. Muitos nunca sequer chegaram perto da obra literária, já que sua versão cinematográfica é muito mais popular. Porém, tendo acesso ao livro, já de cara podemos notar vários detalhes que foram retirados da obra de Stanley Kubrick, lançada em 1972. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Começando pelo autor, Anthony Burgess foi um britânico nascido em 25 de fevereiro de 1917. Após perder a mãe ainda muito cedo para a gripe espanhola, ele foi criado primeiro por uma tia e mais tarde pela madrasta. Estudou literatura e língua inglesa na Universidade de Manchester. Foi também compositor e militar, servindo durante 6 anos, se tornando oficial na Ásia e em seguida foi professor, trabalhando até mesmo no Ministério da Educação da Malásia, até que a luta pela independência desse país deixou Burgess desempregado. Pouco tempo depois, outra notícia bem ruim apareceu. Diagnosticado com uma doença fatal e com expectativa de vida de apenas alguns meses, Burgess decidiu escrever o máximo possível de livros antes de sua morte, para que não deixasse sua esposa desamparada quando mesmo partisse. Entre essas obras estava de longe seu feito mais notável, A Clockwork Orange, um livro baseado nas experiências de Burgess ao ver as famosas gangues inglesas, que dominavam Londres em lutas brutais, saques e vários outros crimes. A ideia inicial era criar uma obra que retratasse diretamente a batalha entre essas gangues britânicas que realmente existiram, mas temendo que sua obra ficasse datada e esquecida com o iminente desaparecimento da selvagem rebeldia juvenil que assolava aqueles tempos, Burgess sabiamente decidiu mudar o rumo da escrita, direcionando-a a um futuro distópico, cheio de violência, gangues e sociopatas juvenis. Laranja Mecânica era apenas uma ideia, e o tempo de vida previsto pelo médico de Burgess estava acabando. Por sorte, essa data prevista estava redondamente enganada. Burgess viveu décadas depois da data prevista pelo médico, e só por isso conseguiu finalizar a escrita de Laranja Mecânica. Falando agora sobre o livro em si, Laranja Mecânica é uma história narrada em primeira pessoa pelo protagonista Alex, um delinquente de 15 anos que junta aos seus comparsas, ou deveria dizer, seus drugs, e espalha o terror por uma Londres decadente e perigosa. Durante o início da história já são notadas claras diferenças entre o livro e o filme, como a própria idade do protagonista, que é muito inferior ao mostrado na versão de Kubrick, onde o autor Malcolm McDowell já tinha seus 28 anos durante as gravações de seu papel como Alex. Na minha opinião, a pouca idade de Alex no livro aumenta muito o impacto sentido por seus atos violentos contra todo tipo de pessoa, incluindo crianças de apenas 10 anos, idosos, adultos e outros jovens. Sua sequência de crimes se segue até que, devido à sua forma de liderar, que desperta ódio até mesmo nos seus companheiros de crime, Alex cai em uma armadilha, onde é golpeado e deixado para trás por seus drugs depois da tentativa falha de invadir a casa de uma idosa rica e apaixonada por gatos. A polícia chega e, como era de se esperar, Alex é preso e passa algum tempo na prisão, onde é agredido e torturado, mas também faz amizade com alguns detentos mais velhos, onde novamente acaba sendo culpado pelo assassinato de um novo preso que chega a tentar assediar o protagonista. Com isso, Alex já tem 2 homicídios nas costas, e só o que poderia salvá-lo de uma pena ainda maior que a inicial, que por acaso já era de 14 anos de reclusão, seria uma técnica experimental do governo que supostamente curaria os impulsos criminosos de delinquentes como Alex. Com isso, ele é enviado a uma instalação semelhante a um hospital, que o próprio Alex elogia por ser limpo e organizado, ou pelas palavras dele, um lugar horror show. Durante toda a obra, Alex e todos os outros jovens à sua volta utilizam de uma linguagem chamada Nadsat, que é composta por gírias originais do universo de Anthony Burgess, que misturou palavras em russo, inglês e gírias adolescentes da sua época para então criar o dialeto Nadsat, que em uma tradução livre fica adolescente. Essa linguagem usada por Alex contém mais de 20 palavras originais tiradas diretamente da mente de Burgess, o que causa uma estranheza na leitura, feita propositalmente para criar uma separação entre o nosso mundo e o mundo apresentado para nós no livro. Laranja Mecânica é uma das mais importantes obras distópicas da história, sendo colocada até mesmo no nível de outro clássico chamado Admirável Mundo Novo, porém tendo uma visão mais próxima da nossa atual realidade. Por isso, o universo apresentado é tão único e estranho. Alex acredita fielmente que tirou a sorte grande ao ser escolhido para o tal tratamento experimental, conhecido como técnica Ludovico, onde ele é exposto a filmes que mostram todo tipo de atrocidade, enquanto, devido a medicamentos que são administrados nele todos os dias pela manhã, fazem sentir uma dor absurda e um enjoo incontrolável, que, segundo ele mesmo, o faz querer acabar com sua própria vida. Diferente do filme, onde apenas temos um time skip do tratamento, no livro recebemos detalhadamente informações sobre várias dessas sessões, onde Alex é amarrado e forçado a assistir por meio de um equipamento que mantém seus olhos abertos, objeto esse que se tornou um símbolo da obra, com a famosa cena onde Alex grita para que encerrem seu sofrimento.
Essa cena é retratada como o ápice do sofrimento de Alex com o tratamento, pois enquanto sua tortura com os filmes e o mal-estar acontece, uma orquestra é tocada de fundo. Orquestra essa que Alex reconhece como sendo o primeiro movimento da Nona Sinfonia de Ludwig van Beethoven, que desde o início nosso protagonista tem como ídolo divino, portador de uma incomparável habilidade. Alex chega a ter alucinações enquanto aproveita da música em seu quarto no início do livro. Alucinações que se repetem na prisão, onde Alex imagina a si mesmo participando do flagelo de Cristo na crucificação. Alex tem um surto ao ser exposto a essa junção de sua obra musical favorita e sua tortura diária. Chega a dizer que está curado e que entendeu o mal que causava, mas seus apelos não são atendidos. Pelo contrário, os médicos presentes ali tratam seu desespero como piada, dando a entender que realmente Alex está sofrendo de seu próprio veneno. Ao fim do tratamento, Alex é exposto a uma plateia que o assiste ser agredido para comprovar que o mesmo não consegue reagir. Após isso, ele é jogado de volta nas ruas e tenta voltar para casa, onde descobre que foi substituído por seus pais, que agora tem um inquilino morando no antigo quarto de Alex e que o tratam como filho. Desamparado, ele vai às ruas pensando a todo momento em tirar sua própria vida. E diferente do filme, onde é reconhecido por mendigos que agrediu anteriormente, no livro é um estudioso mais velho que o reconhece e então Alex é agredido por diversos velhos que querem vingar a outra violência cometida contra seu amigo tempos atrás. A polícia é chamada e mais uma vez Alex pensa estar a salvo. Novamente um engano. Os policiais que vieram socorrer se revelam sendo seu antigo parceiro de crime Jim, que tem seu nome traduzido para algo como tonto ou tosco, e seu antigo inimigo Billy Boy, diferente do livro onde os policiais são Jim e George, que inclusive no livro é dado como morto depois de ser espancado com uma barra de ferro por uma vítima que o mesmo tentou roubar. Com a tenebrosa visão, Alex entra em choque e começa a duvidar de seus próprios olhos, mas é tudo verdade. Seu antigo drug agora é um policial, parceiro de seu arqui-inimigo. Alex é levado até uma floresta longe da cidade e novamente é espancado, então deixado para morrer. Vagando pela floresta, ele encontra uma placa familiar em frente a uma bela casa, aparentemente de um dono nobre. Ao pedir ajuda batendo desesperadamente na porta, ele é socorrido e já de cara percebe onde está. A casa onde se encontra foi o palco de um de seus crimes mais hediondos, mostrado no livro e no filme, onde Alex, juntos de seus drugs, e acabou também matando a esposa do proprietário da casa, que é um renomado escritor que, por acaso, no livro, é visto escrevendo um texto chamado Laranja Mecânica. Um detalhe interessante que também mostra uma das inspirações ocultas de Burks para o livro. A violência cometida por militares contra sua esposa algum tempo antes da escrita de Laranja Mecânica. Alex inicialmente é tratado muito bem pelo proprietário, que, diferente do filme, é um adulto saudável e não um idoso cadeirante. Nosso protagonista se mantém tranquilo, pois durante os crimes cometidos contra o cidadão e sua esposa, ele e seus comparsas usavam máscaras. Isso faz acreditar que não será descoberto. O proprietário da casa acaba informando Alex que é um ativista político que vai contra o governo atual criador da técnica Ludovico. Ele reconhece Alex como sendo o garoto dos jornais que foi exposto a essa prática e demonstra empatia por ele. Apesar de que, com o tempo, suspeita da forma como Alex fala, utilizando o dialeto Nadsat, que o homem reconhece por sendo utilizado pelos assassinos de sua esposa. Mesmo assim, Alex é tratado com cortesia até que outros ativistas chegam e o levam até um apartamento, que dizem ser o bom local onde ele poderá se aconchegar. Alex, já tenso, tenta fugir do local, mas percebendo que a porta está trancada, acaba por cair no sono, até que é acordado pela agora temida Sinfonia de Beethoven, que faz com que o enjoo e as dores voltem. Sem outra alternativa e ensandecido pelo mal-estar, Alex se lança da janela do apartamento e, ao atingir o chão, perde a consciência. Alex tem alguns momentos de consciência onde percebe que está em um hospital. Inclusive, narra toda a situação de forma descontraída, onde diz que obviamente não morreu, pois senão, não poderia estar contando tudo aquilo para nós, que somos leitores de sua história. Ele descreve seu próprio estado físico como sendo deplorável, completamente enfaixado e engessado, até que sua saúde melhora um pouco e ele volta a ter consciência total, onde logo de cara é feito um teste de perguntas e respostas com Alex. Várias situações são mostradas por meio de ilustrações e ele deve responder o que faria naquela situação. Nesse momento fica claro com as respostas de Alex que sua antiga índole retornou. Recebendo também a visita do ministro do interior, que chefiava todo o tratamento de Alex, ele diz ao garoto que o rebelde político que junto a outros ativistas propositalmente induziu Alex a tentar contra sua própria vida, fora eliminado, aproveitando também para comprar nosso protagonista com bajulação e palavras doces.
Aceitando tudo aquilo de forma astuta, uma centena de fotos é tirada por repórteres que invadem o lugar. Com fotos do político abraçando Alex, seus votos estão novamente garantidos. Logo depois, o ministro do Interior se retira, junto com os repórteres, e então caixas de som são trazidas, e delas, a Nona Sinfonia de Beethoven começa novamente a retumbar nos ouvidos de Alex, que agora já não sente mal-estar algum. Enquanto ouve de sua música divina, ele visualiza cenas de violência e depravação, e então diz ao leitor de forma convicta que naquele momento se sentiu completamente curado. E é aí que o filme acaba, mas não o livro. Acontece que na versão dos Estados Unidos de Laranja Mecânica, um capítulo foi removido por motivos de estética, pois na opinião das pessoas responsáveis pela publicação do livro no país, um final como o do livro não combinava com a obra. Por isso, o filme de Stanley Kubrick tem um final completamente diferente do livro. No capítulo final, nos é mostrado que algum tempo depois de ser liberado do hospital, já com seus 18 anos, Alex acabou formando outra gangue. Porém, conforme o tempo passava, ele cada vez mais se sentia entediado com os saques e a violência, a ponto de que nem participava mais. Apenas dava as ordens e assistia de longe enquanto seus drugs, que eram bem mais novos do que ele, praticavam da outra violência. Em uma noite de inverno, Alex decide que vai deixar um de seus subordinados tomando conta da situação, e vai sair para caminhar e pensar sobre a vida. Enquanto faz isso, Alex se pergunta do porquê de estar mudando tanto conforme o tempo passa. É então que, para sua surpresa, ele acaba por visualizar a si mesmo vivendo uma pacata vida, sentado próximo a uma lareira, tendo uma esposa e um filho para cuidar. Pensamento esse que nunca antes passou na mente de Alex. Confuso com tudo isso, ele acaba por entrar numa espécie de pub que vende chá, algo perfeito para uma noite de inverno, ainda mais sendo chá com leite a bebida favorita de Alex. Enquanto pensa sobre a vida sentado em uma das mesas, ele acaba por ouvir uma voz familiar na mesa ao lado, logo em seguida reconhecendo que se tratava da voz de Pete, um de seus antigos drugs, que agora já bem mais velho, cumprimenta e aproveita para apresentar sua esposa. Alex fica chocado por ver Pete em uma situação tão diferente, sem violência, gírias ou qualquer coisa do tipo, apenas uma esposa e uma calorosa noite de inverno. Depois de algum tempo de conversa, onde a esposa do Pete chega a fazer piada com o jeito de falar de Alex, perguntando se Pete também falava daquela forma antigamente, eles se despedem de Alex dizendo que vão para a casa de um amigo, onde vão acontecer jogos caseiros. Um tipo de noite muito diferente do que Alex se lembrava de ter com Pete. Isso o deixa ainda mais pensativo. Ele se retira do estabelecimento e, ao caminhar pela cidade, anuncia para o leitor que tomou uma importante decisão. Ele diz que vai a partir do dia seguinte para um lugar onde nós não poderemos o acompanhar. Sua maturidade chegou e ele planeja encontrar uma boa mulher e pedi-la em casamento, como seu amigo Pete fez, assim se despedindo do leitor e dando encerramento a essa incrível história. Agora, a informação que mais foi pedida nos comentários. O que significa Laranja Mecânica e por que a obra tem esse nome? Bom, é um pouco controverso dizer de onde Burgess tirou isso, mas a hipótese que tem mais provas é de que o nome Laranja Mecânica tenha vindo de uma antiga gíria inglesa que diz Queer like a Clockwork Orange, que significa estranho como uma laranja mecânica, já que na língua inglesa queer é tanto gay quanto estranho. E então seria disso que Burgess teria tirado o nome Laranja Mecânica, mas também existem várias outras teorias envolvendo bêbados em bares, filosofia e também o fato de que uma laranja mecânica pode ser algo vivo por fora, mas morto por dentro. Com isso, chegamos ao fim de Laranja Mecânica e também da minha primeira análise. Agradeço o apoio de todos. Caso tenha gostado, por favor, deixe sua curtida e me siga. E até a próxima.